Proclamação do Evangelho Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós. E estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os. E partiram para outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Disse Jesus a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, bom dia a todos. Fazendo a nossa caminhada nesse tempo comum, a liturgia nos apresenta, nesse 13º domingo do tempo comum, sobre o chamado, o discipulado. A liturgia de hoje, a primeira leitura, a segunda leitura e o Evangelho giram em torno desse tema, o discipulado, o chamado. O documento de Aparecida nos apresenta 5 passos nesse discipulado, nessa vida missionária de cada um de nós. 5 passos. Primeiro, o encontro pessoal com Cristo. Para seguir Cristo, primeiramente, eu preciso encontrar com Ele, né? Conhecer Ele um pouco. Eu não consigo seguir alguém sem conhecê-lo. Então, primeiro passo é encontro pessoal com Cristo. Segundo, é a conversão. A partir do momento que eu encontro com Cristo, Ele me desafia. E eu preciso fazer uma escolha, uma opção. Caminhar com Ele ou seguir meu caminho, que leva para uma mudança de vida. Isso encontramos vários momentos no Evangelho. As pessoas que tiveram encontro de Cristo sempre seguiram o caminho dele, tendo uma mudança. Seja Zaqueu, seja a mulher samaritana,
seja Mateus, seja os discípulos. Uma mudança, uma ruptura na vida deles. O terceiro momento é o discipulado. A partir da minha mudança de vida, de atitude, eu começo a seguir Ele. Sigo o caminho dele. O quarto momento é a comunhão. O discipulado sempre me leva para uma comunhão. A comunhão seja na família, seja na comunidade, seja na vida religiosa, consagrada, missionária, sacerdotal, sempre vivemos na comunidade. Por isso também celebremos todos os sacramentos na comunidade. Seja batismo, primeira comunhão, crisma, casamento, sempre os sacramentos são celebrados na comunidade. Somos convidados a viver em comunhão. E o quinto passo é o compromisso missionário, que me leva a anunciar o Cristo, o reino. Porque o encontro com Cristo nunca deixamos quietos. Como aquela mulher no poço, né? Foi buscar água e encontrou com Cristo. E a partir desse encontro, o que ela faz? Ela larga sua vasilha de buscar água e corre para a comunidade para anunciar o Cristo. E quando nós olhamos para as leituras de hoje, cada leitura nos apresenta alguns passos desse discipulado. O que acontece na primeira leitura do livro dos Reis? Eliseu. O Elias está quase terminando sua caminhada como profeta. Ele é convidado para ungir o Eliseu, o próximo profeta. Então, Elias pega seu manto e coloca sobre Eliseu, que estava cuidando da terra naquele momento, arando a terra. E naquele momento o que ele faz? Recebendo esse manto, sentindo o peso do manto sobre seus ombros, ele começa a seguir o Elias. Porém, antes de fazer isso, ele vai lá despedir da sua família e depois ele faz uma festa, faz um churrasco gostoso, matando os bois com que ele trabalhava no campo. Ele faz uma escolha para ser profeta, porém abre mão da sua vida anterior. Deu seu trabalho como cuidador do campo, agricultor. Então ele faz uma separação. Ele deixa para trás sua vida e começar uma nova caminhada. Em nossa vida também, diariamente, precisamos seguir o Mestre. Seguir o Mestre não é uma decisão que nós tomamos uma vez por vida e acabou. É uma decisão diária. E nessa decisão diária, cada dia eu preciso abrir mão de algo para que eu possa segui-lo fielmente. Abrir mão, talvez, das minhas amizades, dos meus vícios, das minhas atitudes. Eu preciso fazer essa opção diária. Isso que acontece na vida dos discípulos, né? Por exemplo, Pedro, seus companheiros, quando foi chamado, o que eles fizeram? Largaram seu barco, a rede de pesca e começaram a seguir o Mestre. O que Zaqueu fez? Quando Jesus se convida para estar com Zaqueu na casa dele, ele abre mão de toda a sua riqueza que ele tinha roubado. Devolve 50%. O que Mateus faz? Ele deixa seu emprego como arrecadador de imposto e começa a seguir Mestre. E a pergunta é: o que eu preciso abrir mão hoje para seguir Mestre? O que eu preciso abrir mão hoje
para seguir o Mestre mais de perto. É uma decisão de cada um de nós, é uma decisão pessoal. E no Evangelho nós encontramos dois momentos. No segundo momento, 3 pessoas se aproximam de Jesus para segui-lo. E a primeira pessoa fala: Mestre, eu quero te seguir. O que Jesus fala: meu filho, eu não tenho nada, nem um travesseiro para colocar minha cabeça. Mas mesmo assim, se você quiser me seguir, pode seguir. Porém, não me siga pensando que eu vou trazer uma fortuna para você. Eu vou trazer uma fama para você. Eu vou trazer um prestígio para você. Nada disso. Seja um segmento de desapego. E o Lucas nem fala para a gente, será que esses 3 seguiram ou não ele? Segundo, Jesus fala: meu filho, tu me siga. O que ele fala? Eu vou te seguir, porém eu preciso me enterrar meu pai. Nesse momento, Jesus não está descartando o nosso compromisso, nem um momento de luto. Quando ele fala: deixa os mortos, enterre os mortos. Porém, ele fala, nos convida para ter prioridade. Prioridade na vida. Naquele momento, Jesus deixa bem claro para o jovem naquele momento. Sua prioridade nesse momento é anunciar o Evangelho, anunciar o reino. Qual é a nossa prioridade de vida? Quais são as nossas prioridades de vida? É a família? O trabalho? O reino? Pelo qual nós lutamos cada dia. Terceiro, Jesus fala, ele fala o seguinte: eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro ir embora, despedir dos meus familiares. Porém, Jesus fala: quem põe a mão no arado e olhar para trás, não seja digno do reino. Significa, o chamado, o discipulado é um chamado para olhar para frente, um olhar de esperança e não um olhar de saudade. A saudade sempre nos chama para olhar para trás, verdade ou não? Quando eu falo que estou com saudade, significa estou olhando para o passado. Porém, o discipulado nos chama para olhar para frente. Olhar para a cruz, olhar para a ressurreição. E vale a pena nos perguntar, onde estão fitos os nossos olhos no momento? É no Cristo que nos chama, nos convida para seguir? Ou nós vivemos no saudosismo? E no primeiro momento do Evangelho, Jesus envia 2 discípulos para preparar um lugar para ele hospedar, dormir, num povoado de samaritanos. Lá eles não receberam Jesus. Nesse momento, a atitude dos discípulos de Tiago e João: Senhor, queres que mandemos descer fogo para destruir esta cidade? Porque esta cidade o povo não te recebeu. Uma atitude muito perigosa, Os discípulos estão querendo matar todo mundo. Um certo preconceito. Um preconceito religioso e racial. Não acolheu Jesus, então vamos destruir. Porém, a atitude de Jesus é muito interessante. Jesus, porém, voltou-se e repreendeu. Falou para eles: cala sua boca, vamos buscar outro caminho. A atitude do discipulado seja uma atitude de acolhida e não separação. Seja uma atitude e não uma atitude baseada nos preconceitos, E nós, cristãos,
discípulos, discípulas de Jesus, quais são nossas atitudes, né? É uma atitude que agrega, ou uma atitude que vai separando as pessoas pela cor, pela classe social, pela opção política, religiosa. E na segunda leitura, apóstolo Paulo nos lembra dizendo: todos nós fomos libertados em Cristo. Porém, ele acrescenta dizendo: fazei-vos escravos uns dos outros pela caridade. Que sejamos livres, ao mesmo tempo escravos uns dos outros pela caridade. Sejamos escravos para fazer o bem. E ele também apresenta o mandamento que Jesus nos deixou: amai-vos uns aos outros. Esse compromisso missionário que nós falamos, fazer o bem, e assim nós nos tornemos escravo do outro. O marido seja escravo da mulher fazendo o bem para a mulher. Da mesma forma, a mulher seja escrava do marido para fazer o bem para ele, fazer a caridade. Queridos irmãos e irmãs reunidos para celebrar esta Santa Eucaristia, a palavra nos convida para refletir mais uma vez sobre o discipulado, esse compromisso missionário que gera a partir do nosso encontro pessoal com Cristo, que nos leva para uma certa mudança de vida, de atitude, que nos leva para discipulado, que possa gerar a comunhão que nos leva para uma vida de missão. Essa missão pode ser nas nossas casas, em nossa comunidade, no âmbito de trabalho, anunciar o Cristo. Hoje pedimos a Deus esta graça, que a palavra provoque em nós o discipulado e esse compromisso missionário, que possamos sempre permanecer na palavra, que sejamos sempre conduzidos e animados pela palavra e comprometidos com a missão de Cristo de anunciar o Evangelho. Que a palavra nos inspire, nos conduza ao longo dessa semana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.